A deusa do amor e da beleza se une ao mensageiro bêbado, nos colocando no papel de uma comédia romântica toda errada. Enquanto isso, Júpiter, o bom vivant, entra em sintonia com o Sol em Leão, trazendo uma luz de entusiasmo, nos contagiando e prometendo oportunidades únicas que a gente estava precisando com a atenção das semanas que passaram. Olá, estrelas! Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o horóscopo da semana. No horóscopo da semana, todos os domingos às 8 horas, eu solto um vídeo falando sobre os principais aspectos planetários e astrológicos e como isso nos afeta. Então vamos lá, a semana já começa no dia 5, entra em cena o mensageiro bêbado, trazendo bastante confusão. Mas para ajudar, eu criei um manual de sobrevivência para o Mercúrio retrógrado e ali eu vou colocar aqui para vocês em algum lugar o link para vocês verem. Então a gente vai falar sobre os outros dois aspectos importantes que começam essa semana. O Sol leonino, garboso, brilhante, cheio de energia, encontra Júpiter, o deus da expansão, que está peculiarmente num signo de comunicação, Gêmeos. Na astrologia, a gente sempre precisa olhar tudo como um todo para poder entender essa dança planetária. Então, a gente tem Júpiter expandindo os limites da comunicação, unindo com a energia criativa e vibrante do Sol em Leão. Temos, então, inspiração para compartilhar ideias, expandir nossos horizontes, criar, nos tornar mais criativos e também buscar aplausos, por que não? Afinal, a gente quer uma comunicação brilhante com esse Sol em Leão. A gente quer falar assertivamente, quer brilhar, é um raio de otimismo, de esperança, de expansão. Na prática, a gente vai se sentir muito mais confiante. Essa dose de otimismo vai rechear o seu dia, vai trazer surpresas positivas. É uma época que a nossa sorte aumenta, então vamos aproveitar essa sorte aumentada e assim escrever tudo que é papelzinho de supermercado, de vai concorrer um carro, sorteio disso, sorteio daquilo, aproveita que vai estar com bastante sorte. Quem gosta de jogar, joga, porque a gente está nesse processo mais sortudo. Também vai buscar o sucesso com um certo afinco. A gente vai tender a sentir muita vontade por buscar sucesso. É quando a gente também passa por momentos que são mais otimistas. A gente precisa lembrar também que Júpiter nos inspira a fé. Então a gente vai sentir particularmente abençoado e vai estar abençoado, sentindo que, no fundo, sabe quando a gente sente vai dar tudo certo? E vai dar? Desde que a gente não descambe para o outro lado, que é a total e inexplicável autoindulgência. Júpiter, ele pode tanto despertar esse nosso lado de vou brilhar, vou fazer acontecer, como despertar o nosso lado apático, procrastinador, autoindulgente, que faz com que a gente queira se satisfazer com pequenas coisas, não se dedicar a nada. A gente pode descambar ainda a ponto de achar que as coisas não estão chegando na nossa vida por culpa do mundo, por culpa dos outros, por culpa de Deus, que é uma indulgência. Essa autoindulgência, ela pode também inspirar a gente a ficar mais convencido, sabe? Sabe aquela pessoa mais pomposa, cheia de razão, que está sempre certa? Então a gente tem que cuidar com os excessos, tomar cuidado com os excessos, principalmente com esse excesso de otimismo. Persiga seus sonhos, tá? Mas preste atenção se você não vai ficar uma pessoa irritante, irritada, uma pessoa que quer o sucesso a qualquer custo, que não se preocupa com o outro, que quer todos os holofotes em você. Beleza? Então vamos lá. Agora nem tudo são flores, né? Apesar da gente estar com esse raio de luz de otimismo, nessa expansão da comunicação, a gente tem que pensar que isso não é isolado. No meio desse otimismo todo, a gente tem que se lembrar que a gente está numa época de caos de comunicação. Isso quer dizer
que pode ser fácil que o seu raio de otimismo seja interpretado como arrogância, por exemplo. Redobra o cuidado com o que você fala, que tudo vai dar certo. Mas Mercúrio está retrógrado, que também está na comunicação. Então, tudo que é comunicação, eu reafirmo, veja o vídeo. Aqui também vai dar essa confundida. Vamos falar de alguns aspectos engraçados que é a conjunção Vênus com Mercúrio retrógrado. E aí, estão preparadas estrelas para o caos amoroso? Porque assim, pensa, quando eu comecei a ver os aspectos, eu pensei, meu Deus, Vênus tinha que se juntar a Mercúrio quando ele está retrógrado. O que acontece na prática é que essa união coloca em xeque todos os nossos conceitos, ideias sobre os relacionamentos. Você vai começar a enxergar com mais clareza os problemas das suas relações e os seus problemas em se relacionar. É uma tendência a buscar um amor mais maduro, que atenda melhor suas expectativas. Você não vai querer mais saber de relação confusa, sem possibilidade de aprofundamento, relacionamentos problemáticos. Tudo grita nessa fase, para que você possa tomar alguma atitude. E Mercúrio retrógrado traz do passado as nossas experiências para esfregar na nossa cara o que a gente precisa mudar. Então, no meio de um caos de insatisfação com a realidade emocional, começa a sair do inferno os ex-amores. E você pode também entender não só a lembrar do passado, só das partes boas das relações anteriores, como uma forma de comparar com essa sua realidade, porque você vai, de alguma forma, olhar para a sua realidade. E tem que tomar cuidado se você não entra como é que chama? Naquela energia de princesa que precisa ser socorrida, que olha para sua relação e fala, ai, não tá bom. Aí olha para as relações do passado e esquece tudo que tinha de ruim e só lembra a parte boa. E aí você vai comparar com a sua relação hoje e parece que o passado era melhor, mas o passado não necessariamente é melhor. E a tendência é que você só queira ver o que era bom. Vai esquecer de todas as brigas, de todos os caos. Então, cuidado, tá? Não busca no passado uma solução para o seu conflito amoroso agora, a não ser que você esteja repetindo um padrão do passado, que aí você tem que olhar e falar assim, peraí, tô repetindo o padrão de novo. Então, assim, enquanto estamos vivendo sobre esse caos emocional, sobre essa comunicação com ruído, sobre os passados pulando na nossa, né, Hellraiser, pulando na nossa frente, que tal não tomar nenhuma atitude definitiva? Porque apesar dessa tendência a se sentir confiante, porque o Sol sexto Júpiter, nem tudo está favorável, principalmente se tratando do momento em que o Mercúrio está retrógrado. Então, assim, comunicação nos relacionamentos também vai ficar com ruído, ok? Bom, os signos, eles vão ser afetados de forma diferente. Então, vamos lá. Leão, Libra e Sagitário tendem a sentir ampliar os seus desejos, ampliar a sua vontade de liberdade, ampliar a sua pele, paixão, tesão. Gêmeos, Virgem e Capricórnio vai trabalhar essa energia precisando sentir uma maior clareza nas relações, sabe assim, deixar tudo às claras. Não vai ser muito importante não ficar sem saber como é que tá, o que que a pessoa pensa, o que que vocês estão vivendo, precisa de relação clara. Então também é importante buscar uma solução criativa para esses conflitos. Negocie, mas negocie com clareza. Ok? Touro, Câncer e Gêmeos, eles vão necessitar de mais segurança emocional. Então, assim, conecta com a sua intuição, prioriza relacionamentos que sejam profundos, autênticos. Você vai precisar muito se sentir confiante e respeitada, um respeito mútuo, mas confiança vai ser super importante. Áries, Aquário e Peixes vão entrar no processo de revisar os seus próprios sentimentos. Se abram para mudanças, buscando também uma maior flexibilidade, ok? Mas aqui
A gente tem o que eu gosto de chamar de cerejinha do bolo, que é uma oportunidade de levar a luz Sol Júpiter em Leão para os cantos mais escuros da sua vida emocional, levando junto a luz, que é uma cura emocional, porque Júpiter é também a nossa fé, é também um planeta muito relacionado à espiritualidade. Então, assim, aproveitar para enxergar aquilo que precisa de cura, que precisa de auto-perdão, principalmente é perfeito para enxergar os seus padrões negativos nos seus sentimentos que estão mais profundos. Então, que tal vestir o seu sorriso mais confiante, vestir com sua força de leão e enfrentar o passado que vier, porque nada volta por acaso. Um beijo e até mais.